pessoal, eu sou Daniele Cucciarelli, sou formada em Administração pela Universidade Federal Fluminense e tenho mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Estadual Fluminense. Eu vim aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre relacionamento organizacional. O tema da nossa palestra é a importância do relacionamento no ambiente de trabalho para o sucesso da organização. Bom, antes de qualquer coisa, é muito importante a gente falar sobre relacionamento. O que é um relacionamento, qual a importância dele e como ele se insere no contexto da empresa. Então vamos para o conceito de relacionamento. Relacionamento trata-se de uma ligação afetiva, profissional ou de amizade entre pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesses. Objetivos e interesses, esse é o ponto crucial de um relacionamento. Para que ele exista, para que ele se solidifique, é fundamental que hajam interesses comuns. E quando a gente vai para o contexto da empresa, falar de interesses comuns é indispensável. Os interesses é que vão permitir com que a gente consiga alcançar os mesmos objetivos. Bom, todo tipo de relacionamento ele envolve convivência, comunicação e atitudes que devem ser recíprocas. Quando eu falo de atitudes recíprocas, é a partir do momento que eu estou me relacionando com alguém, que eu faço algo por essa pessoa, eu estou automaticamente querendo que ela faça o mesmo por mim. Isso, obviamente, dentro do contexto da organização. A gente se comunica a todo momento e, principalmente, a gente tem um envolvimento de convivência. Se nós pararmos para pensar que a maior parte do nosso tempo a gente está dentro do ambiente organizacional, as pessoas com as quais a gente trabalha é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Então é indispensável que haja uma convivência harmoniosa, que haja uma comunicação respeitosa e também que as nossas atitudes elas sejam coerentes e que nós tenhamos em contrapartida do nosso colega de trabalho essa mesma atitude respeitosa de cooperação, de parceria, que faz toda a diferença no ambiente da empresa. Vamos para o próximo slide. A importância dos relacionamentos. Os relacionamentos eles são importantíssimos. Nós conquistamos muita coisa através dos relacionamentos. Então vamos entender. Através dos relacionamentos é possível que a gente aprenda coisas novas. Como a gente se relaciona faz muitas vezes a gente tirar coisas, aprender coisas, conhecer informações que são muito importantes para nós. Tanto no ambiente pessoal como também na questão profissional. Quando eu digo aprender coisas novas, isso está diretamente ligado às pessoas com as quais a gente se relaciona. Se nós nos relacionamos com pessoas positivas, se nós nos relacionamos com pessoas que têm muito conhecimento, a tendência é que a gente consiga absorver um pouco de tudo que essas pessoas têm para oferecer para nós através do relacionamento que nós temos com ela. Outra questão importante também é rever conceitos antigos. Muitas vezes nós tínhamos imagens antigas a respeito de algumas coisas, conceitos arcaicos, que através dos relacionamentos a gente começa a ver que não era nada disso. Que sim, nós podemos rever conceitos. Então, o relacionamento ele é um fator agregador, desde que as pessoas com as quais a gente se relacione sejam pessoas positivas, pessoas que edificam de alguma forma, tanto a nossa vida pessoal quanto profissional. Outra questão importante é o desenvolvimento de habilidades. Através da convivência, nós temos a capacidade de desenvolver habilidades que antes nós não tínhamos. Através da convivência com as pessoas, nós aprendemos com elas. Nós começamos a observar habilidades que essas pessoas têm, ou até mesmo essas pessoas passam para nós ensinamentos que vão fazer com que a gente desenvolva habilidades que são diferentes, que nós não tínhamos antes, que nós não possuíamos. Então é fundamental nos aproximarmos de pessoas que vão de alguma forma contribuir, tanto pessoal quanto profissionalmente para nós. Porque os relacionamentos com pessoas nocivas, eles trazem como resultados questões muito nocivas para nós. Outra questão muito importante é o crescimento como ser humano e como profissional, como eu já disse aqui em alguns momentos. A partir do momento que a gente se relaciona positivamente com pessoas que vão trazer para nós questões positivas, nós vamos crescer como pessoas e também crescermos como profissional. Então agora no próximo slide a gente vai entender um pouquinho mais a respeito desse contexto de crescimento.
vamos falar de ambiente de trabalho e qual é o crescimento que isso proporciona para nós. Então, até então, nós falamos dessas relações positivas. Gosto de dizer que são as alianças positivas que a gente faz ao longo da vida. Essas alianças positivas permitem para nós com que nós evoluamos como pessoas. E a partir dessa evolução, a gente consegue sim ser pessoas melhores e, consequentemente, profissionais diferenciados que são extremamente interessantes para o contexto organizacional. Então, vamos falar do ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho adequado é um termômetro para a produtividade de uma organização. Então, quando eu digo que o ambiente de trabalho adequado ele é um termômetro, é porque ele vai sim ser um indicativo de produtividade. Se ele for um ambiente positivo, se ele for um ambiente favorável, ele automaticamente vai ser um terreno fértil para que os profissionais produzam, para que os profissionais se relacionem adequadamente. E um trabalho produtivo, um trabalho em sinergia, ele só é conquistado através de pessoas que trabalham adequadamente, de maneira harmoniosa, se relacionando de forma respeitosa. Então, nós temos aqui alguns fatores essenciais para um ambiente de trabalho favorável. Primeiro, clima organizacional. O clima organizacional é indispensável. O que seria esse clima organizacional? É justamente quando as pessoas que estão dentro do ambiente de trabalho percebem que o seu ambiente de trabalho é positivo. Eles têm uma percepção agradável do seu ambiente de trabalho. Eles querem estar no seu ambiente de trabalho. Outro fator importante é a questão da cultura. E o que é a cultura organizacional? A cultura organizacional se reflete no clima. A cultura organizacional está diretamente ligada aos hábitos, às rotinas, às atividades cotidianas que se imprimem o contexto de uma empresa. Então, se ela tem rotinas saudáveis, de bons relacionamentos, onde as pessoas estão o tempo todo interagindo, se respeitando, automaticamente vai refletir num clima positivo, num ambiente favorável de trabalho, que vai gerar produtividade. Outro fator muito importante é a própria liderança. Não há como ter um ambiente de trabalho favorável, não há como ter um ambiente de trabalho produtivo sem uma liderança eficaz. Essa liderança que vai proporcionar os resultados importantes que a empresa tanto almeja. É a liderança que vai conduzir esse ambiente de trabalho e que vai permitir com que essas pessoas se relacionem em parceria. Se nós tivermos uma liderança nociva, ela vai comprometer diretamente os resultados da empresa. Vamos às próximas informações aqui a respeito disso. Bom, então vamos falar primeiro de cultura organizacional, dando aí o conceito devido a isso. São rotinas, costumes, atividades realizadas diariamente pela organização, como eu já tinha dito anteriormente, para cumprir corretamente a sua missão. O que é a missão da empresa? É aquilo que ela se propõe a fazer todos os dias para alcançar a sua visão. E o que é visão da empresa? Visão nada mais é de onde a empresa pretende chegar, onde ela pretende se projetar daqui a alguns anos. Então a missão nada mais é do que tudo aquilo que ela realiza diariamente. E o que ela realiza diariamente precisa ser extremamente positivo, feito a várias mãos, com trabalho em equipe, que trabalhe de maneira positiva, que trabalhe num contexto de sinergia e de parceria, onde todos, como eu disse lá no início da palestra, têm a mesma direção, têm a mesma atitude, têm os mesmos objetivos. Se a cultura for pautada em respeito e confiança, haverá um ambiente positivo de trabalho. Claro, se a cultura da empresa, se as rotinas são todas voltadas a condutas positivas e respeitosas, não há como ser diferente. Vamos para o próximo slide. Ambiente de trabalho, a gente vai falar de clima organizacional. É a percepção que os profissionais têm de seu ambiente interno de trabalho. Ou seja, como é meu ambiente de trabalho? Meu ambiente de trabalho é positivo? Meu ambiente de trabalho é favorável? Eu gosto de ir para a minha empresa trabalhar? Eu me sinto à vontade em ir para lá? Eu convivo com pessoas com as quais eu me sinto bem? Esses são fatores que condizem com o clima organizacional favorável. E nós, como seres humanos, nós somos extremamente positivos quando nós estamos inseridos dentro de um ambiente motivador. O ambiente motivador faz para nós um local onde a gente se sinta à vontade e criativo. E é justamente dentro desse contexto de criatividade que os grandes resultados acontecem. O clima é o reflexo da cultura organizacional, como eu já tinha mencionado. Quanto mais positivo ele for, mais motivados os profissionais estarão,
e, consequentemente, mais produtivos. Você quer ter um ambiente de trabalho produtivo? Motive seus profissionais. Mantenha os seus profissionais com a autoestima elevada. Faça com que esses profissionais estejam o tempo todo comprometidos com aquele ambiente de trabalho onde eles vestem a camisa e onde eles tanto gostam de estar. Esse é o grande segredo. Bom, vamos falar de liderança. É decisiva para um ambiente de trabalho satisfatório. Através da liderança, os profissionais podem se sentir acolhidos ou verdadeiros robôs. Quando eu digo verdadeiros robôs, eu estou querendo dizer o seguinte: um líder negativo é aquele líder que não dá autonomia. Na verdade, eu não gosto nem de chamá-lo de líder, eu gosto de dizer chefe, né? Existe uma diferença absurda entre líder e chefe. Chefe é aquele autocrático, é aquele que manda, é aquele que não dá autonomia ao seu profissional, que faz com que o seu profissional seja simplesmente uma máquina programada, que tem que fazer tudo o que ele quer. Nesse tipo de ambiente, a gente não consegue atingir resultados favoráveis. Os resultados favoráveis, eles só acontecem quando nós temos um líder que faz com que os seus profissionais se sintam acolhidos, se sintam parte integrante do processo da empresa, se sintam profissionais que realmente, trabalhando juntos, a várias mãos, conquistam tudo que a empresa almeja. E esse líder é aquela pessoa que justamente vai conduzir essas pessoas para os resultados, que pensa nas pessoas, que se preocupa com elas e entende que elas, assim como eles, são pessoas que têm motivação para prosseguir, que precisam ser respeitadas e que precisam a todo momento estarem se sentindo bem para serem produtivas. Enxergar o ser humano como um robô, como aquele que vai fazer justamente aquilo que é programado por você, chefe, é justamente inibir a criatividade, inibir a capacidade do profissional de desenvolver as suas habilidades com maestria dentro do contexto da empresa. Convivência organizacional, essa é a grande proposta, né, da nossa palestra, é o grande momento do nosso encontro aqui, da nossa conversa. A convivência organizacional reflete diretamente no desempenho dos profissionais e, consequentemente, na evolução da empresa. Se há uma convivência organizacional negativa, certamente os resultados são comprometidos. Quando eu estou me referindo a uma convivência organizacional, eu não estou querendo dizer só no que diz respeito a trabalho, eu estou me referindo também às relações informais. Quando eu digo as relações informais, são justamente aquelas relações que são fruto de uma relação formal. E o que é uma relação formal? Uma relação formal é quando um profissional conhece o outro, né, dentro do contexto da empresa e trabalhando juntos, cada um tem aí as suas habilidades, os seus cargos, as suas funções dentro da empresa. E a organização informal, ela é justamente fruto dessa organização formal, onde essas pessoas desenvolvem uma convivência de afinidade, onde envolvem muitas vezes questões interpessoais e principalmente estão dentro do contexto do ambiente de trabalho, criando relações de parceria, de amizade, por que não? E é a partir dessa convivência mais familiar, não estou querendo dizer que envolve relação de família, laços familiares, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer familiar no contexto de mais próximos. É justamente nessa proximidade que os grandes resultados acontecem. Você vai para o seu ambiente de trabalho e vai encontrar parceiros. E não pessoas que querem puxar o seu tapete, não pessoas que querem atrapalhar os seus resultados. Não. A convivência organizacional que traz resultados positivos para a empresa, ela é justamente aquela onde cada um que está trabalhando dentro da empresa são parceiros, são pessoas que estão um querendo ajudar o outro, um querendo contribuir para um outro, porque estão dentro de um mesmo barco, que é a empresa. E esse barco ele tem que chegar longe, atingir a visão, ou seja, aonde a empresa pretende estar daqui a alguns anos. Esse é o grande segredo de uma convivência organizacional positiva. A convivência adequada, ela depende dos seguintes fatores. Primeiro, como eu já tinha dito antes, a cultura organizacional é indispensável, ela entra novamente aqui no contexto da convivência organizacional. Se pararmos para pensar em cultura, eu vou dar um exemplo simples. Vamos falar de vendedoras que trabalham por comissão, por exemplo. Se a cultura da empresa é nociva, ela vai fazer com que essas vendedoras vão competir entre si de uma maneira predatória, ou seja, uma querendo destruir a outra. O importante é que elas vendam. Nesse contexto, nós teremos resultados extremamente negativos.
Mas se a empresa tem uma cultura respeitosa, onde essas vendedoras têm que respeitar o cliente da outra, respeitar uma série de regras, a tendência é que essa convivência organizacional seja harmoniosa e que as coisas fluam da melhor maneira possível, porque os profissionais estão inseridos dentro de regras de respeito. Apesar de estarem ali competindo por quem vai querer mais a comissão, quem vai atingir uma comissão maior, elas entendem que existe uma regra que precisa ser cumprida. Então a cultura organizacional ela volta aqui como um fator determinante para uma convivência organizacional produtiva. E aí nós temos um outro fator muito importante da convivência organizacional, é a aceitação das diferenças. As pessoas não são iguais, as pessoas elas têm hábitos, costumes diferentes, personalidades diferentes, crenças diferentes. É impossível conviver de maneira harmoniosa dentro de um contexto de uma empresa se as diferenças não são devidamente respeitadas, se as diferenças não são levadas em consideração. E cabe também ao líder, ele está aí dentro de um processo muito importante, entender que o que é importante dentro da empresa são as habilidades profissionais que esse indivíduo vai ofertar para a organização. E não se ele tem uma crença diferente da sua enquanto líder, se ele tem um pensamento diferente, se o comportamento dele é diferente, desde que isso não comprometa os resultados organizacionais. As empresas precisam de mais profissionalismo. E esse profissionalismo a mais, ele é fruto justamente de quando você aceita as diferenças e entende que as pessoas elas não vão ser moldadas à sua maneira. Que o que conta, que o que vale a pena e o que deve ser levado em consideração é a habilidade profissional que ele detém e os resultados diferenciados que ele proporciona para a organização. Outra questão muito importante é que não vai haver nunca, um relacionamento positivo se as pessoas que estão dentro do ambiente organizacional, elas não têm como foco o resultado da organização. Todos têm que ter o mesmo objetivo, todos têm que estar voltados para a mesma linha de pensamento, que é atingir aqueles resultados que a empresa está almejando. Se estão todos focados na mesma direção, a tendência é que os resultados sejam exatamente os esperados. Bom, repetindo aqui, na verdade, dando uma explicação maior sobre cultura organizacional, ela pode ou não favorecer a convivência entre os profissionais. A cultura favorece a convivência entre os profissionais porque ela busca integração entre eles. Então, se ela não tem uma proposta integradora, a tendência é que ela, aos poucos, vá minando a potencialidade dela mesma. Aos poucos, ela vai destruindo os seus resultados. Aos poucos, ela vai atrapalhando ainda mais tudo aquilo que ela sonhou para ela mesma. Ou seja, se a cultura organizacional não for integradora, ela conspira contra ela mesma, empresa. A aceitação das diferenças, dando aí uma explicação um pouco maior a respeito disso. O indivíduo tem a sua parcela de responsabilidade no processo de convivência organizacional, pois de nada adianta uma cultura sólida, pautada em respeito, pautada em confiança, se o indivíduo acredita a todo tempo que é detentor de verdade absoluta, ou seja, que a sua crença é adequada, que a maneira como ele se comporta é a melhor de todas, que a maneira como ele conduz o seu trabalho é o certo. Isso não existe dentro do contexto da empresa. Nós estamos dentro de um contexto de relacionamentos, aonde não há uma verdade absoluta. Há sim várias pessoas querendo ajudar umas às outras, porque elas estão inseridas dentro de um mesmo contexto organizacional, querendo fazer a diferença. Foco nos objetivos da empresa. A convivência organizacional é muito mais harmoniosa quando os profissionais direcionam suas atitudes para o alcance dos objetivos empresariais, ou seja, todas as suas atividades estão ligadas, direcionadas simplesmente para os objetivos da empresa. Sabe aquela ideia, eu estou indo para o trabalho para trabalhar? Parece óbvio, mas normalmente não é assim. Nós temos muitas pessoas que vão para o ambiente organizacional e não têm como grande propósito o trabalho, estão muito preocupadas com comentários pessoais, com discussões desnecessárias e menos com a proposta real, que é desempenhar a sua função dentro da empresa. Então, cabe aí, nesse contexto, focar no objetivo da empresa e dar o máximo de si e trabalhar da melhor forma possível. Condição pessoal. Bom, aqui a gente vai falar de algo muito importante no que diz respeito aos relacionamentos. Você pode ter um ambiente de trabalho muito bom, você pode ter uma cultura muito respeitosa, mas é indispensável que a sua condição pessoal esteja positiva,
que a sua condição pessoal esteja leve, favorável e harmoniosa, para que o resultado realmente aconteça. No ambiente de trabalho, muitos conflitos são gerados pela sua condição pessoal, comprometendo o clima da empresa. A gente tem um exemplozinho na charge ali, né? O computador diz assim, acesso negado. Aí o profissional furioso diz assim, ok, agora você vai fazer exatamente o que estou mandando. Ou então, leva um tiro, né? A máquina leva um tiro. Então, qual é a grande proposta aqui? Dizer que a nossa condição pessoal também é importante. Você tem que cuidar da sua vida pessoal. Você tem que fazer com que a sua vida pessoal ela seja um reflexo da pessoa que você está indo para a empresa, levando para a empresa e automaticamente o profissional que você vai refletir lá dentro. Então a nossa condição pessoal ela é muito importante, ela é muito necessária. Se você vive num ambiente familiar de confusões, de problemas, de estresse, automaticamente você vai levar isso para dentro do contexto da empresa de alguma forma. Lógico que não na sua essência, né? Não com todo, digamos assim, com toda a sua força, mas você vai levar. Porque não há como separar a pessoa do profissional. Antigamente a gente ouvia muito dizer assim, quando você for para a empresa, deixe para trás os seus problemas. Entrou dentro da empresa, você é outra pessoa. Não, isso não existe. Isso é história. A grande verdade é, antes de você ser um profissional, você é uma pessoa. Então, a pessoa que você é, a condição pessoal que você tem naquele momento, reflete diretamente na pessoa e no profissional que você é. No profissional que você vai levar para dentro da empresa, né? No tipo de colaborador que você vai ser e vai ofertar para o contexto organizacional. Então, não se engane, cuide da sua condição pessoal. Procure estar mentalmente leve, tranquilo, zele pela sua saúde mental, porque a pessoa que você é vai refletir no profissional que você vai levar para dentro da empresa. Trabalho em equipe. Hoje em dia a gente sabe que a gente não consegue nada sozinho. E é justamente dentro deste cenário que é importantíssimo entender que é a muitas mãos que o resultado de uma organização se faz. Entender que os grandes resultados são frutos de várias mãos, como eu já disse, e que entendem que são diferentes, mas que se complementam. As pessoas elas são diferentes, mas a habilidade profissional, cada um com a sua personalidade, cada um com o seu comportamento, cada um com a sua maestria na função que exerce dentro da empresa, a várias mãos fazem com que a empresa atinja justamente aquilo que ela tanto deseja. Desempenho versus relacionamentos. Quanto melhor forem as relações de trabalho, melhor será o ambiente organizacional, que se tornará terreno fértil à produtividade. Então a gente precisa entender o seguinte, se você quer um desempenho positivo dentro da sua empresa, cuide dos relacionamentos. Esteja o tempo todo preocupado como as pessoas estão se relacionando, como seus colaboradores estão no cotidiano. Eles estão sendo respeitosos uns com os outros? Eles estão cooperando uns com os outros? Eles estão realmente preocupados quando um colega tem dificuldade? O bom desempenho da sua empresa está diretamente ligado a esses relacionamentos. Então vamos ver aqui, o bom desempenho dos profissionais ele está atrelado aos seguintes fatores. Primeiro, motivação. Um profissional não tem um desempenho diferenciado se ele não estiver motivado. Ele não tem um desempenho acima da média se ele não estiver realmente disposto, acreditando na proposta, confiante de que ele realmente é parte integrante, que ele realmente é valorizado por aquilo que ele faz. Então, se você quer um desempenho acima da média, se você quer um resultado organizacional positivo, motive seu colaborador. Outro fator muito importante, reconhecimento. Quantas vezes a gente está dentro do ambiente de trabalho trabalhando, a gente tem resultados especiais, temos ideias que resolvem grandes problemas, inovamos e damos às empresas resultados gigantes e sequer recebemos um tapinha nas costas. Pois é, esse cenário ele não pode acontecer. A gente tem que entender que o indivíduo ele precisa estar o tempo todo entendendo que ali ele é necessário e sendo valorizado por aquilo que ele faz. Reconheça o seu profissional, dê parabéns a ele todas as vezes que ele fizer algo de bom para a empresa. Reconheça que aquele resultado positivo foi fruto do esforço dele. Isso faz toda a diferença. Outra questão muito importante são as alianças positivas.
Um bom profissional, uma empresa de grandes resultados, ela é fruto das alianças positivas que ela faz ao longo da sua trajetória. Então, quando a gente fala de alianças positivas, eu estou me referindo a todas essas parcerias. Pode ser com o fornecedor, pode ser aí, talvez, com uma outra empresa que se una para atender um cliente em potencial. Não importa, mas dentro do contexto interno, são as parcerias que são frutos dos colegas de trabalho, que estão ali juntos, remando juntos, em benefício da organização, se inserindo ali, tendo ali, digamos assim, voltado para buscar ajudar o outro dentro das suas dificuldades. Certo? Estando comprometidos, porque o importante é justamente que eles atinjam um objetivo único, que todos eles têm. Esse sim é um ambiente de resultados positivos. Esse sim é um ambiente que tem um desempenho acima da média no contexto organizacional. As pessoas, elas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelo seu comportamento, já dizia Peter Drucker. Quando a gente fala que as pessoas elas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, é que você vai inserir dentro da sua empresa pessoas que realmente mostraram para você através de um processo seletivo que elas têm uma habilidade diferenciada, que elas merecem ocupar o cargo. Mas, a partir do momento que elas se inserem dentro do contexto organizacional, elas mostram para você realmente como elas são, como elas se relacionam com as outras pessoas e se elas vão ser pessoas agregadoras ou se elas vão ser pessoas destruidoras. Quando eu digo pessoas agregadoras, são aquelas pessoas que vão fazer parte da família, que elas vão entrar para somar, que elas vão entrar para fazer diferença, que elas vão se preocupar com o objetivo da empresa e entender que ali naquele ambiente elas vão encontrar um monte de pessoas diferentes, mas que têm o mesmo objetivo que ela, que é o objetivo da empresa. E quando eu me refiro a pessoas destruidoras, são aquelas pessoas que entram para dentro da empresa justamente para comprometer os resultados. Elas entram para dificultar as relações. Elas podem ser até bons profissionais, mas no que diz respeito ao relacionamento, elas deixam muito a desejar. Então não se esqueça, ao contratar um profissional, ao colocar um profissional dentro da tua empresa, antes de qualquer coisa lá no processo seletivo, busque o máximo de informações para você saber se essa pessoa ela vai entrar dentro do ambiente da organização e vai ser alguém que as pessoas vão gostar de se relacionar, que as pessoas que lá estão comprometidas com o resultado da empresa também serão capazes de acolhê-la e ela se sentir ali parte integrante e também se preocupe com foco nos resultados. Muito obrigada e deixo aqui também o meu e-mail, né, no próximo slide, e o meu contato aqui também no meu canal no YouTube, se vocês tiverem interesse, né, dá um pulinho lá, tem algumas palestras de cunho técnico e também de cunho motivacional, porque eu entendo que os bons profissionais, eles são frutos sim, né, de um ambiente motivador, onde eles se sentem reconhecidos. Será um prazer recebê-los lá no meu canal e deixo o meu contato aqui, né, danipuciarelli@bol.com.br. Esse é meu e-mail de trabalho. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, será um prazer recebê-los. Mais uma vez, muito obrigada.